Aleluia, igreja. Amém? Obrigado, louvor. Graças a paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Quem está feliz aí? Eu preciso entender que a felicidade é um estado de ser. E através das Escrituras, é um estado contínuo. Você pode acreditar nessa verdade? Será que você tem noção do que eu estou mencionando? A felicidade é um estado de ser. A felicidade pode ser um rio contínuo se eu viver os princípios de Deus a meu respeito. Você pode aplaudir o Senhor sobre essas verdades? Eu estou muito feliz, amém? Porque o Senhor tem nos trazido até aqui. Grandes coisas tem feito o Senhor sobre nós. Mas sabe que é lindo? Ele quer e Ele vai continuar fazendo. Só quem tem esse Deus revelado, pastor Rômulo, pode tomar posse dessas verdades no Espírito. Porque quando nós tomamos posse dessas verdades no Espírito, não importa o estado e a situação que estamos vivendo. O meu pastor sempre dizia assim para mim: André, quando você conseguir entrar nesse nível de discernir essas verdades, nada fora vai poder ditar quem você é. Nada fora de Cristo vai poder te mover. Sabe, as lutas que muitas das vezes Deus permite eu e você passar, é para mover as coisas dentro. É para nos libertar de dentro para fora. Então, se os nossos olhos forem bons, amém? Tudo que estivermos passando fora, como o corpo de Cristo, provas, lutas, tentações, deserto, vai colaborar para o nosso bem. Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Olha, de verdade, porque é sobre nós, amém? Então hoje, geralmente toda sexta-feira, a gente traz esse ambiente de libertação, de cura interior. Por quê? Porque tudo isso fala da nossa identidade. Amém, igreja? A cura interior vai nos levar para a nossa verdadeira identidade. Onde? Nas memórias a qual eu fui gerada como criança? Não. As verdades de Deus dentro da cura interior, que é a libertação, vai nos levar para dentro da origem. Vocês entendem? Existe uma origem. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus que se nós, quanto casa, quanto corpo de Cristo, edificarmos a nossa vida na rocha, presta atenção nisso, edificarmos a nossa vida na rocha, nós seremos comparados como os prudentes. Então vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas nada vai poder abalar o nosso estado na matriz. E a palavra vai dizer: se a nossa casa, presta atenção em mim, por gentileza, não tire a atenção do que está sendo ministrado. Por quê? Não existe outra forma de Deus provocar libertação em nós, a não ser através da palavra. Amém? Então vai ter criança brincando, morrendo, não se distraia. É um ambiente de libertação. Então, como eu estou colocando aqui, através dessa passagem do livro de Mateus, quem lê Bíblia aqui diariamente? Levanta a mão. Diariamente. Glória a Deus por aqueles que ainda estão usando a sinceridade para confessar: não estou conseguindo. Ainda não cheguei nesse nível. Calma. O Espírito Santo de Deus, sabe, vai nos convencer, vai nos instruir, porque isso precisa ser o nosso estilo de vida. Ter relacionamento com a palavra aqui, a rocha aqui, vai nos desenvolver dentro de um relacionamento com Deus. Né, Rafael? Cadê seu caderno, filho? Cadê sua caneta? Com Deus. Amém? Com Deus. Esse ministério tem essa identidade, essa responsabilidade de levar todos os predestinados de volta para esse ambiente, de volta para esse lugar. Então esse versículo está dizendo assim: se a nossa vida é firmada na rocha, nada fora pode nos abalar. Nada fora pode nos mover fora de Deus. Nós vamos até ter crises, nós vamos passar até por algumas situações adversas, mas se a nossa vida estiver firmada nessa rocha,
que é Cristo, nada vai nos impedir de viver o reino de Deus. E quando isso me foi revelado, foi como se o Senhor virasse uma chave na minha mente. Porque antes de ter essas verdades reveladas, eu acreditava que minha vida dependia do outro. Eu achava que, de fato, entregar a minha vida na mão do outro, eu ia ter condição de ser feliz. Triste engano, né? E às vezes, muitas das vezes, na igreja, como corpo, nós vivemos essa mentira. A nossa verdadeira vida está nas mãos do Senhor. Então, o meu trabalho é buscar o Senhor. O meu trabalho é desenvolver esse relacionamento com o Senhor. A igreja verdadeira ministra essas verdades. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Você que trouxe, né? Amém? Bíblia. Esse jovem convidada, alguém pode liberar uma caneta para ela? Amém? Se ela puder. Amém? Eu gostaria que você abrisse em 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Se você quiser anotar, 2 Crônicas 7:14. Deus colocou no meu espírito e no coração do meu esposo que a sexta-feira é um momento que nós temos o privilégio de fato afirmarmos a nossa vida na rocha. Sabe por quê, igreja? Porque a rocha não sofre variação. Sabia, John? A rocha não sofre variação. Sabia, pastor Fernando? Pode acontecer tudo, qualquer situação. A palavra de Deus vai dizer que Ele não sofre variação, irmão. Olha que coisa linda. Que nele e a partir dele existe virtude sendo liberada, dom perfeito sendo liberado, em tempo e fora de tempo. Então a palavra de Deus também vai dizer, no livro de Filipenses, que tudo que for de boa fama, que tudo que for bom, perfeito, agradável a Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus, isso sim precisa ocupar lugar onde? Na nossa mente, meu amigo. Tudo que foi de boa fama. Então, sexta-feira passada, nós tivemos uma noite de culto interior, amém? Quem aqui teve experiência com o Pai? Foi um ambiente onde Deus nos levou, né? As verdades que faz toda a diferença. Ele quer ter lugar até nas nossas áreas sem luz. Então foi uma noite de desintoxicação, né? De tudo aquilo que provocava dor, né? Conflitos dentro de nós. Mas isso tudo é um processo. Então eu vou dar continuidade hoje, trazendo para você a base e o fundamento do nosso ministério, tá? E o que é cura interior. Nós precisamos ter clareza. O que é a cura interior? Quando nós temos clareza, nós podemos usufruir dessas verdades. Amém? Amém? Agora, quando não temos clareza, a nossa mente, a nossa alma fica na margem, mesmo estando no culto. Amém? Então, olha só o que esse versículo traz ao nosso respeito. Traz ao ministério Sarai. O ministério Sarai nasceu debaixo dessa verdade. Amém? Bora lá ler comigo? Primeiramente, ele está liberando uma palavra direcionada. Amém? Ele está falando aqui, se o meu povo, ele está liberando uma palavra direcionada, que se chama pelo meu nome, se humilhar no estado. Presta atenção. Orar e me buscar. Relacionamento. Estado, relacionamento. E se converter do mal dos seus maus caminhos, transformação. Então eu os ouvirei. Está entendendo o processo? Amém? Assim então eu os ouvirei. Perdoarei os seus pecados. Primeiramente, depois de Deus te ouvir, depois desse processo, o desejo de Deus, primeiramente, é nos perdoar.
de entender a grandeza do perdão. Para que assim como Cristo, nós venhamos também perdoar todos aqueles que não têm essa verdade revelada ainda, se levantam contra o povo de Deus. Por quê? Porque eles estão fora do corpo. Amém? Eles não estão dentro desse corpo. Então, pessoas sem a revelação de quem é o Pai, sem a revelação do que é estar nesse processo de crescimento, não vai ter condição de te amar, não vai ter condição de nutrir em você bons pensamentos, de nutrir em você o amor funcional. Isso tudo está na matriz, isso tudo está no Pai. E quantas vezes eu busquei isso em pessoas? Quantas vezes eu busquei isso em conquistar e adquirir coisas? Porque eu não entendia que ter uma vida plena e feliz em Deus não era sobre ter e fazer, mas era sobre se tornar. Então, sexta-feira passada, eu vi Deus derrubando pessoas aqui em uma linha de mentalidade. Pessoas aqui, Deus vai te derrubar como máquina. Deus vai romper com a sua mentalidade de servo e vai te colocar dentro de uma mentalidade de relacionamento. Você pode aplaudir o Senhor nessas verdades? Porque ser máquina e desenvolver dentro de um relacionamento na igreja só por aquilo que eu tenho para fazer e realizar, cansa. E muda também a nossa linguagem. Quem ainda não tem a paternidade de Cristo revelada, se desenvolve assim, chega na casa assim, tudo bem chegar assim, mas o nosso papel, né, pastora, é colaborar para que se haja metanoia, transformação. Vocês entendem isso? Você pode observar uma pessoa que ainda não entrou na filiação do reino, a linguagem dela está toda no fazer. Eu sou, eu faço. Uma pessoa que tem filiação dentro dos seus relacionamentos, dentro de situações difíceis, a linguagem dela é essa: vai dar tudo certo, porque o Pai é bom, vai acontecer, porque Ele está no controle, mesmo não estando no meu controle, acalma teu coração, porque Ele está. Olha a diferença. Então, é como eu sempre digo, a nossa linguagem, o nosso dialeto, as nossas reações diante dos conflitos, antes de me tornar filho, revela o nível que eu estou dentro do meu relacionamento com Deus. Foi difícil para mim, não é fácil, é um processo, você entendeu aqui? Primeiramente eu preciso aceitar o convite. Ele está me chamando para ser família, Ele está me chamando de seu povo. Pensa nisso. Lá no período que eu estava passando por esse processo, eu chegava diante da minha pastora e dizia assim: isso pode acontecer? Eu sou tão suja, eu sou tão imunda, eu carrego tanto lixo tóxico, eu acreditei tanto em pessoas, e agora você está me dizendo, pastora Wanda, que se eu acreditar nesse versículo, não vai haver vazio em mim. Isso, filho, não vai haver vazio em você. Mas antes, você precisa aceitar o convite. Antes você precisa estar sujeita. Antes você precisa se converter. Então nós estamos aqui só para sermos colaboradores. Não sou santa, eu erro, eu falho. Mas eu aprendi também nesse processo que até na minha falha, até na falha do meu irmão, eu cresço. Quando os meus olhos são os olhos de filho. A gente tem aqui a figura de duas igrejas. O filho que abandonou o pai, o filho que deu as costas para o pai e foi embora. Quando ele volta, nós vemos aqui a comparação, a diferença desse filho para aquele filho que continuou fiel na casa, fazendo tudo. Ele não se alegrou com a volta do irmão. Ele não se alegrou com a festa que o pai estava preparando para o irmão. Não, igreja, ele não se alegrou. Mas como assim, pastor? Ele não é filho, ele não é família. Ele não se alegrou. Por quê? Porque a identidade dele estava firmada na máquina, na mentalidade principalmente de servo, de fazer, de se colocar por aquilo que ele pode ganhar de Deus. E muitas vezes nós estamos assim nos nossos relacionamentos, né? Nós criamos essas expectativas. Eu dou tempo
esperar isso de um casamento. Você pode esperar isso de um casamento. Mas tem que haver equilíbrio. Aonde há equilíbrio, nós vamos nos desenvolver, Andressa, no nosso relacionamento com Deus de maneira saudável. E não porque não erramos, mas porque dentro dessa esfera de relacionamento, até quando erramos, Deus nos disciplina com amor. E às vezes esse amor vem de maneira violenta, forte, firme, né? A palavra vai ser através da vida de Paulo, que Paulo exortava a igreja. Por quê? Pelo zelo, pelo valor que a noiva tinha para ele. O meu marido costuma dizer: é difícil se relacionar com você às vezes. É complicado. Porque estar com você, André, é entender que eu preciso aceitar o meu processo contínuo de evolução. Estar com você, me relacionar com você, é ver que eu tenho que melhorar e eu posso melhorar. Sabe por quê? Porque se você, como minha profetisa, minha esposa, acredita, não me vê inferior, então eu preciso me inclinar ao processo. O dia que vocês testemunharem, eu não acreditando em uma pessoa, independentemente do estado que ela chega, tem alguma coisa errada comigo, você pode vir e orar por mim. O dia que você me vê dizendo assim: eu não vou ter essa pessoa, eu não acredito na transformação dela, vocês vão precisar orar por mim. Amém? Porque não é porque eu estou aqui à frente que eu não faço parte desse processo de eu buscar, de gerar relacionamento, de me humilhar. Sabe o que é a humilhação aqui? É um estado que nós aprendemos com os sacerdotes do passado e com Cristo também. Os sacerdotes do passado, eles rasgavam as suas túnicas. Estavam dizendo assim para os céus: nesse ambiente, eu sou um homem independente. Eles rasgavam os seus vestes. Quando não, dependendo da situação, eles lançavam o rosto e o corpo no pó, para declarar para o Senhor o quão eles eram pequenos diante daquilo que eles esperavam de Deus. E é por isso que às vezes vocês veem, né, a gente aqui tentando levar você à adoração, tentando levar você a esse entendimento de se prostrar. Deus só se relaciona com pessoas de coração quebrantado. Deus só se relaciona com pessoas humildes. A palavra de Deus vai dizer que Ele se afasta dos soberbos. Deus não tem alegria e prazer, sabe, com pessoas que não dão lugar para a palavra. Pessoas que não dão lugar para a palavra. É como se Deus falasse assim: eu não tenho prazer em bons em você. Não temos relacionamento. A única maneira de você desenvolver esse relacionamento, cara, e provocar alegria em Deus, é quando você entende essa verdade. E aí a gente não barganha mais o nosso lugar de oração. A gente não barganha mais o ambiente que Deus provoca quando alguém está ministrando. Mas é difícil. A minha linguagem, eu cresci com a minha mãe e com meu pai só no fazer. Eu tenho valor só quando eu faço direitinho. Eu só tenho valor quando eu acerto em algo que ela me pediu, quando eu tiro 10 na escola. Ou quando eu sou a primeira no voleibol. Aí eu tenho um olhar, eu aprendi isso. Como desconfigurar tudo isso? Através do auxílio do Espírito Santo. Vou deixar. Através do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Sabe onde, Joyce? Dentro. E fora acontece o Shekinah. O Espírito Santo é uma pessoa deixada por Cristo. Deixada por Cristo. Para quê? Para nos devolver para o Pai. Porque essa foi a missão de Jesus. Jesus veio debaixo dessa missão que eu estou ministrando aqui. Raquel, devolver, fique em paz. Devolver o povo para Deus. Pode deixar, não tem problema eles correrem aqui. Presta atenção. Presta atenção. A missão de Jesus, de dia e de noite, através das suas pegadas, através da sua entrega, era devolver o povo, a humanidade miserável, doente, religiosa até, para Deus.
relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos, como nós estamos pensando na escola profética, é a vinha. Esperando que nós, como igreja, através dos nossos movimentos e atos de justiça, aí, dentro dos nossos relacionamentos, é aí, não é aqui no templo, não é quando Deus está te usando na plataforma, não, é no seu casamento, é no seu relacionamento com seus filhos, é você lá no seu trabalho com o seu patrão, é você quando recebe um convite para orar por alguém, é você quando Deus, sabe, te dá permissão, como deu para Jesus, ser luz e não treva. Ser luz e não treva. Mas estão me perseguindo. Não estão querendo me estender a mão. Seja luz. Não me compreendem. Seja luz. A luz dissipa toda influência contrária no outro. Então nós estamos aprendendo isso hoje, né? Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Nós nascemos a partir dessa verdade. Para você que chegou agora, filha, 2 Crônicas 7,14. O ministério de Sará Camila nasceu dessa verdade. Amém? E agora você vai compreender o porquê nós precisamos discernir o que é por interior. Nós precisamos discernir o que é por interior. Amém? Bora lá? Então eu vou tentar ser bem sucinto, objetivo e direto. Amém? Olha só. A restauração não é algo recebido automaticamente. A restauração da nossa alma, ela não se dá assim. Como assim, profeta? Ela não se dá assim. Quando recebemos Jesus, já fui batizada, ela não se dá assim. Descobrimos nesse versículo que é um processo. Então, primeiramente, estou no ambiente por interior. Já sai curado? Vai depender do seu relacionamento com Deus. Se você acolher uma palavra e dar lugar para essa palavra, pode acontecer uma cura em alguma área da sua vida. Principalmente se você tem vida diária com Deus, lendo Bíblia e orando. Quando Deus promove esses ambientes por interior, nesses ambientes, Deus pode virar uma chave, acionar um gatilho e você receber a cura. Então nós temos que quebrar tabus aqui hoje, amém? Então a cura interior, ela não se dá assim. Então somente porque eu aceitei Jesus. Não, por aceitar Jesus, eu ganho todos esses recursos que eu liberei aqui no começo, da matriz do Senhor, para ter condição no processo de vencer a minha velha natureza. Amém? Está claro isso? Está claro? Então isso não acontece como pulo do gato. Volto a dizer, a não ser que você tenha uma vida de autoavaliação diária, de relacionamento com Deus, de oração em línguas. Aí isso pode acontecer. Amém? Então o pulo interior não se dá assim. Cheguei hoje na igreja, já estou participando da palestra, uau! Pode acontecer? Eu não menosprezo o poder da presença. Vai depender do solo, vai depender da terra, vai depender do coração. Amém? Então a cura interior, ela vai nos conduzir para um processo. Para ter encontro com quem? Com Cristo. Porque Ele é a palavra. Então não adianta fugir da palavra. Amém? Outro ponto. A restauração não é algo recebido automaticamente quando somos batizados e ungidos. O Espírito Santo nos dá mais poder. Sentimos o renovo em nosso espírito, mas ainda precisamos do processo de restauração, para que venhamos atingir áreas da nossa vida na alma ferida. Eu, Senhor, quero sarar essa terra. É isso que 2 Crônica está nos garantindo. Eu, Senhor, através desse processo, só eu, através da minha palavra e do meu Espírito, vou levar você a confessar, vou levar você para a cruz, para se autoavaliar e experimentar o meu Espírito te levando para a cura. Então é um processo. Amém?
Então nós recebemos Jesus, somos batizados através do Espírito Santo e através da comunhão nós vamos experimentar no processo Jesus nos levando a olhar para situações que ainda sangram, temas que ainda estão mal resolvidos em nós. Amém? Glória a Deus. Outro tabu que nós precisamos quebrar: a restauração não vem por meio tão somente de reconhecer que eu preciso. Primeiro passo, reconheço, mas não basta só reconhecer. Raquel, eu preciso me mover. Eu quero que você preste muita atenção. Eu preciso me mover. Eu preciso ser parte. O que ele disse em 2 Crônica? O meu povo. Convite. Vocês estão entendendo? Não, eu admito, é verdade. Eu ainda me iro. Eu tenho mágoa. Eu tenho problema, preciso estar no controle. É verdade, eu admito. Não, nossa, profeta, eu estou no ativismo, não consigo parar, não adianta a senhora vir com essas mazelas, eu não consigo parar. Isso são quadros, são traços, onde a nossa alma ferida precisa ser acessada pela luz. Eu preciso parar, eu preciso dar um olhar, eu preciso chamar Jesus para essa situação. Amém? Isso está claro para você? Está claro? Então, é uma parceria. Amém? Eu admito e eu me movo. O admitir, pastor David, vai provocar uma ação em mim. Por isso que eu não posso faltar reunião. Por isso que eu estou entendendo hoje a importância do pequeno grupo. Jesus quer vir através da sua luz maravilhosa acessar essas áreas que ainda sangram em mim. Então não adianta fugir desse ambiente, é necessário estar nesse ambiente. Qual é a diferença desse ambiente para uma pregação? Todo. Pregação da palavra é levar você a um nível e padrão em Deus, nas esferas espiritual. O ambiente de libertação e cura interior é te levar para um nível de profundidade em Deus, onde Ele vai levar você junto com Ele, olhar para dentro de você mesmo e ser liberto. Isso pode acontecer também no ambiente de pregação, claro, mas eu estou falando de níveis mais profundos, que esse ministério tem responsabilidade de gerar como ferramenta. Então você que chegou agora, Raquel, a família da Nath, a Cacau, o pastor David, a Gleice, as pessoas já estão mais tempo conosco, já compreende melhor essa linguagem. Existe uma diferença. Por isso eu pedi caneta e papel. Por isso eu estou pedindo a atenção de vocês. Amém? Porque isso vai fazer toda a diferença no nosso crescimento. Isso vai fazer toda a diferença nessa promessa que Deus fez para nós. É uma promessa. Ele prometeu nos sarar. E chegar no nível de ser sarada é não mais ser governada por essas áreas que sangram. Entendi isso? Eu estou com dor, vou em dia mal. Eu oro, eu busco a palavra, eu entro num estado de renovo. Mas Deus está falando sobre sarar a alma. Então, quando eu continuo, depois da outra atenção, que é olhar para mim, liberta. Dentro de quadros disfuncionais, busca a presença, oro, me lanço, me relaciono com Ele, recebo renovo. Sabe quais são as definições da palavra cura? A condição de nele receber renovo, refrigério, para que assim a minha mentalidade entre num estado de mente de Cristo, para eu ter estrutura para continuar no processo olhando para as minhas misérias. A cura faz tudo isso. Vocês podiam hoje no frio por essa verdade? Amém? Aplausos, Senhor. É muito sério tudo isso. Sabe o quê? Somente nos dias atuais, e eu não estou aqui generalizando, a igreja, nos dias atuais, a igreja testifica. Ela vem buscar o Senhor no templo, na reunião, para tirar algo de Deus. Né, isso? Tirar algo de Deus. Eu quero, eu preciso, o Senhor me prometeu. Mas aqui, Deus me chamou, Rodrigo, para amar mais a Deus.
do que suprir as minhas necessidades. Às vezes, Deus vai colocar o suprir das nossas necessidades. Sabe o que o Espírito faz? Fora de Deus. Vai colocar o suprir das nossas necessidades no irmão. Já aconteceu isso com você? Né, pastor? Às vezes a gente vem para a igreja para buscar de Deus, mas Deus, que é um Deus que provoca conexão através do seu Espírito, Ele fica quieto, Ele não se move. E aí Ele vai mover um irmão para te suprir, para nos ensinar o que é família, para nos ensinar o que é nos relacionarmos um com o outro de maneira saudável. Então eu preciso ou não preciso de cura interior? Eu preciso ou não preciso dar um olhar para a minha alma? Eu preciso ou não preciso trazer a luz da palavra para essas áreas, ainda que são na minha alma? Eu preciso admitir que essa responsabilidade, primeiramente, é minha. É minha. Essa responsabilidade é minha. E quando eu entendo isso, quebra esse tabu. Fui no culto, mas nem me arrepiei. Fui no culto, ela nem botou a mão na minha cabeça. Fui no culto, ela nem me deu shalom. Então, o próximo tabu aqui, a restauração da nossa alma, não se dá tão somente através de uma oração. A oração vai promover renovo, força, condição no nosso estado de alma, de ser humano, pessoa limitada. Vai colaborar, vai lavar os meus olhos. A palavra faz isso, a palavra é como um colírio. O profeta só é ferramenta. E aí quando eu pecar, aí quando vocês veem eu pisando no tomate, vocês vão continuar me amando, porque eu não sou Deus. E aí que está o mistério. E aí que está o mistério, sabia? A cura interior, ela vai entender o que é o ajuste do corpo, quando Paulo está instruindo as igrejas em Efésios. Efésios está trazendo essa palavra de Mateus: edifique a sua vida na rocha. Porque aquele que não edifica a sua vida na rocha é comparado aos imprudentes. Escuta isso, Andressa. É comparado aos imprudentes, insensatos. Sabe que uma das definições da palavra insensato nos traz? Loucos. Deus pode confiar algo extravagante, extraordinário para uma pessoa que ainda é imprudente e insensato. Deus confia? Não. Por quê? Porque Ele entende que esse papel é do Espírito Santo e dentro do processo. Deus não interfere no processo. Lembra que o pastor Júlio sempre ministra? Deus não tem dom de ninguém. Não existe mimimi no caráter de Deus. Não existe mimimi na identidade de Deus. Existem princípios. Então o Espírito Santo que nos conhece, Ele vai provocar libertação no corpo, Paulo está dizendo, através do ajuste. O que é ajuste? Andar junto. Então a Cacau precisa ver as minhas vulnerabilidades, com o olhar de Cristo. Eu sou chamada para ver as vulnerabilidades da Cacau com o olhar de Cristo, porque na nossa vulnerabilidade está um momento e um ambiente de transformação. Através do quê? De que ferramenta? O amor. O amor. Quer ver uma experiência que passamos aqui ontem? Eu não tinha um tostão no meu bolso, mas Deus tem me falado uma frase, não é de ninguém. Deus me deu essa frase. O amor encontra caminho em tudo. É um estado que a nossa Dani está vivendo hoje. É um estado de bênção. E tem uma outra frase também que é uma verdade para mim, que Deus me deu: quem tem a igreja tem tudo. Quem tem a igreja tem tudo. E eu tinha R$9,90 no bolso. E eu comecei a me conectar com a família dela e com as pessoas da igreja. E Deus moveu algo lindo aqui, porque o amor sempre vai encontrar caminhos. Onde? Nas nossas misérias. E eu ministrei aqui a pessoas que estão esperando a promessa que a Dani está vivendo. O ambiente está propício. Então, se você veio para servir o salgadinho, se você veio para abraçar ela, se você veio para viver a alegria dela, Deus pode te alcançar aí. É isso que Paulo estava ensinando à igreja. Ajuste é isso, John. Ajuste é isso. É estar presente. É ser corpo. Escuta isso. Existe uma crença, né? Uma cultura da mula sem cabeça. Quem aqui já ouviu esse conto na escola? Tem até livros aí sobre esse conto, né? A mula sem cabeça.
A teologia vai dizer que tudo que existe lá nesses céus, bom ou ruim, saiu da Bíblia. Saiu da Bíblia. As pessoas, através do livre-arbítrio, Pastor Júnior, as pessoas, através do livre-arbítrio, têm a opção de pegar esses princípios aqui, gerar vida, ou não. Ou não. Então a mula sem cabeça é um ponto. E foi tirada de onde vocês acham? Se eu sou o corpo e Cristo é o cabeça, por que estamos às vezes em algumas áreas das nossas vidas agindo como imprudentes? Hein, John? É para você olhar para você, olha para mim. Porque em algumas áreas da nossa vida nós não reagimos, não temos comportamento como se Cristo fosse nossa cabeça. Por que isso acontece? Por que ficamos vulneráveis? Por que às vezes nos vemos sem força? Por que às vezes queremos desistir? Por que às vezes não temos fé? Por que às vezes o culto é chato? Por que às vezes qualquer coisa tira o meu foco? O diabo entrou aí. O diabo, na figura de uma mula sem cabeça, faz estragos na escola. O diabo, através de uma cultura, de um culto que não é de Deus, nem de luz, gera em crianças traumas, medos. Mas Cristo, que é a cabeça, Cristo, que é a própria luz, precisa encontrar um corpo. Então, se eu não me torno corpo, nós nos tornamos enfraquecidos. A força da noiva está no ajuste. A força da noiva, o papel da noiva se estabelece no congregar, em nos se tornar um em Deus, em sermos unidade. Por isso que às vezes Satanás vence. Não vou no culto hoje por causa disso. Não vou no culto. Porque a pastora falou assim, sabe comigo. Não vou porque essa hora eu gosto daquele irmão. Ei! É nesse irmão que você não tem empatia que dá de repente a sua bênção. Lembra que eu disse aqui? Deus provoca essas situações de colocar a minha bênção na vida da irmã. Para quê? Para quebrar os muros. Para que o corpo se torne um. Por gentileza, você pode ficar com ele? É ambiente de libertação. Vocês entendem isso? Às vezes a pessoa que Deus escolheu para quebrar pensa em você. Por que eu tenho que amar e me olha e me cumprimenta? Por que eu tenho que amar, vive me perseguindo e fica falando mal de mim? Eu sei que falou mal de mim. Por que o Senhor está me pedindo? Por que o Senhor está me orientando a amar? Porque só aqui que tem galardão. Então isso é quando interior. Quebrar esse tipo de tabu, a igreja vai crescer. Porque amar o teu filho, Rodrigo, não te dá galardão. Não te dá galardão nenhum, é teu filho. Muito pelo contrário, de Mateus, se você amar mais seu filho do que a Deus, você não está se tornando digno de ser corpo. Olha o ministério de Jesus, o ministério é amor, não. Então Jesus sempre vai fazer o prumo. Jesus sempre vai fazer a linha. O que é o prumo? Não está no ajuste? Vamos entrar. A linha, a verdade, o amor. Vocês estão entendendo? A linha é o amor e o prumo é o ajuste. Então nós podemos colocar assim, para você entender. A linha é o apostólico. É isso? O prumo é o ajuste. E isso se dá no amor e na verdade. Então, muitas das vezes nós vamos nos referir uns aos outros, mas nós temos esse recurso. Jesus me ajuda. Eu ainda não me tornei maduro. Eu ainda não sou uma pessoa equilibrada nessa área. Eu ainda não sou uma pessoa dependente de Jesus. Eu me ancoro em pessoas. Só há propósito de vida em mim quando eu estou com fulano, quando eu estou com Beltrano. Ei! Equilíbrio, lembra? Tudo que sai fora do equilíbrio, Deus já não está mais aí. Não é luz. Se tudo fora da luz me paralisar, é um inimigo. O inimigo provoca isso, separação, e nos enfraquecemos. O inimigo faz isso, para
provoca separação. Às vezes, no quê? Estou pregando, mas a minha mente não está aqui. É normal, nós somos humanos. Estou pensando, por que meu marido não veio? Nossa, eu fiz um convite para aquela pessoa, ela devia estar aqui ouvindo isso. Nós somos seres humanos. Mas se isso começa a te trazer desconforto, te paralisar, te tirar fora do corpo, você precisa dar um olhar para isso. Você precisa chamar Jesus e falar: Jesus, isso está me tirando a alegria, isso está me tirando a vida, isso está me tirando o verdadeiro propósito de ser corpo. Nossa, eu tenho que ir lá na igreja, né? Para ficar na porta, misericórdia. Se eu não for, quem vai ficar? Eu tenho que ir na igreja para interceder por aquele que nem está vindo. Ai, misericórdia, se eu não for, a profeta fica no meu pé. Chegou assim, tudo bem, mas não podemos ficar assim. Ontem eu estava tendo um DR com meu filho, né? E ele estava expondo algumas coisas e ele disse assim para mim: mãe, se eu não puder falar aqui, eu vou falar onde? Então qual é o sentido de eu estar aqui? Se eu não puder falar aqui, eu vou embora. Tudo bem. Todos nós carregamos uma maneira de ver as coisas e de reagirmos. Mas nós, líderes, nós pais de famílias, precisamos olhar para dentro. Por isso eu preciso quebrar esses tabus aqui. E às vezes você acha que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque nós nascemos, essa comunidade nasceu debaixo dessa promessa. Se vocês vencerem o processo, a alma de vocês receberá um gozo tal. Como disse a minha pastora, você não vai sentir falta, não vai ter falta de nada. Em tudo, Ele vai ser suficiente em você. E aí teve um processo que eu estava vivendo, que era me deu um chacoalhão. Porque dentro dos meus relacionamentos, eu sem saber ainda que eu era uma profeta, eu agia e continuo assim. Eu não posso deixar nada mudar a minha essência. Eu falava: irmã, faz a curva, você vai morrer ali, o pecado vai te matar. E aí eu me vi num nível com Deus, em ver que tudo saía da minha boca era Deus. Aí eu comecei a sofrer bullying. Cuidar com ela, vocês são loucos. Porque aquela lá, ó, tudo é Deus. Eu comecei a passar bullying, pastor. Bullying. Não, eu não vou porque tem relógio de oração na minha igreja, ó, a Santa Rua. Comecei a passar bullying. Outrora, ó, dançando nos palcos da vida, toda carnuda, agora quer pagar uma de santinho. Passei por bullying. Mas quando nós acreditamos numa palavra com fé, às vezes isso até machucando, nós sofremos situações. E aí, passando por esses bullying, eu fui para o gabinete, eu fui falar com ela: isso está me ferindo. Quer saber? Eu acho que olha o que eu disse. Acho que eu estou me sentindo um ET. Eu não encontro ninguém no meu dialeto. Minha pessoa começou a chorar. Ela começou a chorar. E ela disse assim para mim: você é a nossa Maria Madalena. Você é a nossa adoradora. Você é o fruto do nosso ministério. Não permita nada, Andréia, nada, nem ninguém distorcer a sua identidade de adoradora. Mas doía. E as pessoas, muitas das vezes, que eu amava, não queriam ficar perto de mim. Não compreendiam meu dialeto que eu estava cercando, que eu estava ali, né, sendo eu em Deus, que eu tinha encontrado o meu lugar de encaixe. E quando nós encontramos o nosso lugar de encaixe na pedra, que é Cristo, a nossa identidade é revelada. O nosso dialeto muda mesmo. Você vai se ver na contramão de todo mundo, porque é isso que Cristo faz. Quando Ele tem lugar no ser e na alma de uma pessoa, tudo nela, mente, alma e corpo, se move em favor das coisas do reino. E uma pessoa disse assim para mim:
morar ali. Como assim? Morar na igreja? Não, isso não é de Deus, não. A senhora, então eu escolho hoje o que eu dou lugar e o que eu preciso descartar. Não demorou nem uma semana, outra pessoa disse assim, foi de olho na senhora. E eu não esperava nada menos disso, porque tudo na sua vida é sobre ele. Eu não esperava outra postura. A senhora é uma mulher admirável. A senhora mexe no bichinho da minha babueira. Eu tenho tudo. E não me dou como a senhora se doa. Mas quer saber? Deus tem falado comigo. Se Deus faz com você, vai fazer comigo também. É uma questão de eu me autoavaliar, me converter, me arrepender, me enojar da velha natureza, me enojar dos velhos hábitos e comportamentos na carne, me enojar. Você pode alguns anos fazer? Essa é a identidade do nosso ministério. Pessoas vão chegar aqui feridas. Pessoas que estão aqui ainda estão passando por um processo e estão entendendo que se autoavaliar é olhar para essa área e experimentar Jesus e ser liberto. Então tem pessoas aqui que eu e o Júlio já estão aqui, ó. Não, nós não vamos mais inventar. É a sua cruz. Precisa crescer através dessa cruz, porque Deus permitiu essa cruz no seu casamento. A cruz é o quê? Um caminho que nos leva para a nossa libertação pura e sensacional. A cruz é isso. Então, quantas canções sai da verdade? Sai da verdade, porque Jesus vai dizer assim: aqueles que amam meu Pai, é um processo, vocês entenderam? Como que eu vou chegar nesse estado de amar um Deus que eu não vejo? Era como meu pai nunca estava presente, então era muito difícil para mim. Não, pastora, como assim eu vou amar um Deus que eu não vejo? Não tem como ter. Porque vai chegar um momento que ele vai estar dentro de você e vocês vão se tornar um. Então aquele pai que nunca ceou com você, aquele pai que nunca esteve com você, na figura de Deus, na paternidade, vai te curar na menina, na sua infância, na sua alma. A sua cura não é até lá. Então tem algumas pessoas que a gente está falando assim: não negue a sua cruz. Amém? Ela tem a justa medida, comprimento, altura, para nos levar para dentro de Deus. E em Deus recebemos essa promessa. Amém? Então você precisa acreditar em tudo isso que está sendo ministrado. Vai ficar lá no canal, amém? Para quê? Para você ruminar. Essa é a nossa identidade. Por que eu preciso entender o que é cura interior? E depois, na próxima sexta-feira, nós vamos entender a importância. Primeiro eu aprendo hoje o que é. E o próximo tempo que nós vamos ter de qualidade, nós vamos descobrir para quê. Amém? E aí vocês vão entender com mais profundidade as imersões que a gente fez com o tema do medo, que a gente fez com o tema da ira. Quando nós não violamos esse processo aí, Gleice, o colírio que a palavra provoca nos nossos olhos, abrindo os nossos olhos espirituais, nós vamos nos ver as verdades. Então esses tabus, eles precisam perder lugar, amém? Então eu aprendi aqui que cura interior não se dá automaticamente como algumas crenças acreditam. E nós entendemos que cada um acolhe o que quer. Existem algumas crenças que acreditam que aceitar Jesus já resolveu tudo. Eu não preciso entrar em ciclo de pregação, eu não preciso entrar em ciclo de quebrar, comportamentos disfuncionais. Eu não preciso. Cada um debaixo da sua verdade. Nós, o ministério de Sará, nascemos debaixo dessa verdade. Jesus me tomou como sua. Jesus, através do Espírito Santo,
me leva a ser lavada, remida, liberta, curada e sarada, para estender o reino onde? No meio dos meus. Povoar o céu dessa forma é saudável. Então, por isso que nós vemos muitas pessoas sendo usadas nas habilidades. Agora vocês vão fazer a leitura correta. Amém? Sendo usadas nas habilidades. Mas em casa e no seu casamento, ira, murmuração, ódio, violência, adultério. E agora vocês estão entendendo por quê? Eu já sei quem é Jesus. Mas por que o meu padrão de comportamento não muda? Jesus já me perdoou, mas por que ainda você carrega essas disfunções? Por que o velho e o homem ainda prevalece? Ai, mas Jesus na cruz já pagou o preço. Pagou. Nos devolveu para o Pai. Nos perdoou. E agora é conosco trazer a luz da palavra para sermos libertos das disfunções que o pecado provocou antes de estar no Pai. Antes de ser colocado no Pai, nós sofremos no pecado. Então, se eu não admitir isso, nunca eu vou estar no Pai. Libertação é te devolver para o Pai. Não há libertação mais poderosa que essa. Por isso que Deus usa seu jovem aqui. Para você entender isso. No Pai está a sua identidade de princesa. No Pai está o que o mundo não tem saciado, não tem suprido. No Pai. A verdadeira igreja, a verdadeira noiva, conhece esse caminho. E por conhecer esse caminho, cara, não foge dele. Hoje é profeta, nem vamos muito. Não, eu gosto quando ela está no power, liberando revelação. Glória. Não existe revelação maior que essa. Em declarar para você que Jesus quer te usar como me usa, ou até mais, ou te levar até além do que ele tem me levado. Eu fui gerado nesse tipo de comunidade, não, André. Nós estamos te gerando para ir além. Você não vai tocar só os tempos, você vai tocar a cidade. Você vai tocar estados. Você vai para fora do país. Mas assuma sua cruz no casamento. Mas assuma a sua maternidade com seus filhos. Mas tenha ética. Cumpra o que fala. Tenha equilíbrio nos seus relacionamentos. Porque como assim você vai sair dos tempos? Se não está conseguindo nem vencer o primeiro nível. Você podia mais ouvir o Senhor dessas verdades? Porque essa é uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Mas é a verdade que liberta, e nos cura, e nos sara. E assim os nossos filhos, eu estava falando hoje com um casal. Olha, eu vou te dizer algo, eu quero te instruir. Você tem problema de toque, eu vejo isso. Quantas vezes a sua criança vê você abraçando sua esposa, beijando sua esposa? Quantas vezes por dia? O homem travou. Por quê? Porque ele tinha uma dificuldade com o amor funcional. E qual era a área, desse amor funcional? Que ele tinha dificuldade de toque. Porque existem várias linguagens de amor, amém? Então aquele tinha dificuldade era toque. Então a gente discerniu que ele teve um pai tirano. A gente discerniu que ele teve um pai, porque ele é um homem, entendeu? Ele teve um pai que não o abraçou, que não o acolheu. Então, como homem, já sendo pai, não estando liberto, não entendendo que é ser curado, não entendendo que é ser sarado, a mulher começou a chorar. Ele nunca me beija. Ele tem problema com isso. E essa é a minha linguagem, pastora, de amor. Eu me sinto amada quando eu sou tocada. E aí o Espírito Santo fez uma obra na mesa. E aí eu estava compartilhando com eles. Como eu comecei, a abordar esse tema? Você não precisa ser uma profeta. Você não precisa ser um teólogo. Eu usei um ambiente onde eu e o Júnior desencadeamos no Murilo um comportamento mau. O Murilo chegou e viu o Júnior me beijando. Aí ele parou tudo. E ficou assim. Ele ficou assim, segundos. Aí o Júnior me abraçava, me beijava, aí ele ficou segundos assim. Sabe, encantado? Aí ele falou, vovó, Deus abraçou. E o Júnior abraçava, vovó. Quando eu peguei o Murilo, ele começou a me encher de beijo. Esse é o amor funcional. É
dessa forma que Deus quer alcançar você nos seus relacionamentos. Jesus veio dessa forma. Vamos reconciliar todos. Vamos reconciliar todos. A obra da reconciliação estava em Cristo. Então aí você acha que você tem que ganhar muito. E aí às vezes você acha que você tem que ser o provedor da sua casa. E quando isso não está alinhado no seu controle, você já se estressa, você já entra na ira. E ao invés de se unir para ganhar força para uma esposa, ou vice-versa, você começa a atacar, ferir, agredir com comportamentos que não está fazendo só doença para sua esposa ou vice-versa para os seus filhos, mas está revelando onde você precisa de cura. Então por isso que eu falo para as mulheres, vamos gerar. Porque é dentro dos relacionamentos que a gente, vai ter esse senso de comparação saudável. Olha, profetiza, nessa área eu estou assim. Aí ela vai falar do marido, não quero ver do seu marido. Aí ela vai falar da filha, não quero ver do seu filho. Como você está reagindo diante disso? É para isso que eu quero olhar. O seu esposo, o pastor Júnior, vai ministrar. O seu esposo vai ser alcançado pelo Espírito Santo através do pastor Júnior. Agora a mesa é para você. E aí? O que isso tem provocado em você? Ai, pastor, eu tenho repetido como meu pai era te amo. E aí quando eu vejo meu esposo na linha, estressado, e às vezes é por uma coisa boba. Só acontece aqui? Só comigo? Só acontece comigo? E aí a esposa está lá naquele lugar, já se voltando, já indo para dentro do ventre de novo. Ela vai se diminuindo. É melhor não falar nada, ficar quieta. E aí ela não tem lugar para expressar, ela não tem ambiente funcional para falar que aquilo está ferindo ela. E aí o que acontece? Gatilhos. De repente ela estoura, ou de repente ela peca, ou de repente ela cai no erro de pecar. Então começa aí. E mais, isso não atinge só o seu cônjuge, já está atingindo os seus filhos. Então nós precisamos nos autoavaliar. Tinha áreas onde a minha pastora, que ela era minha mentora, eu tive esse privilégio, no pequeno grupo, ela era o meu balizador. Então tinha áreas na minha vida, já sendo casada, já sendo mães, que eu não deixava Jesus tocar, eu não deixava Jesus processar, eu não abria tampa, eu não admitia, eu não me movimentava para acontecer. Aí ela disse, Marcos Filho já está com 14, o Lucas já está com 15. E aí? E aí? Quem vai provocar essa mudança? Quem vai trazer o mover de Deus para você ser liberto? Ei, olha para o relógio. Ei, Deus não te chamou só para ser uma grande mulher, para pregar nas plataformas que eu sei que Ele quer usar muita gente aqui. Não. Ele te chamou principalmente para te devolver para Deus, você ser liberta, você ser curada, mulher. E os homens também. Para quê? Para ter relacionamentos saudáveis. Quantas vezes de boca fechada eu ganhava almas para Deus, trabalhando. Aí meu dialeto era extensão da escola de ensino, que é isso que está acontecendo aqui. E aí as pessoas falavam assim, enquanto umas provocavam bullying, outras falavam assim, a senhora fala diferente, a senhora é diferente, eu quero ir para a tua igreja. O que acontecia, pastor? Nas escolas de crescimento. Escola de crescimento, hein? Nem era culto de domingo. Eu não pregava, eu só estava vivendo. A mulher chegava batida, a mulher chegava cheia de feridas. Uma das lojas, o balcão virou altar. E aí outra que estava comprando, ficava ouvindo eu ministrar a minha rotina dentro do evangelho com o meu casamento. Aí a outra que estava comprando, enquanto essa estava chorando, a senhora pode orar por mim também? E a minha era pastora. Se põe de pé. Essa é a nossa identidade, amém? Tem uma crença aqui também, meu pastor tem falado muito sobre isso. A psicologia e a psiquiatria colabora, mas não provoca pelo interior.
Não provoca. Precisamos ter situações que nós vamos até aconselhar pessoas a fazer terapia, pessoas, precisamos dos recursos da psiquiatria. Mas a cura só está na mão da noiva. Porque a noiva apresenta uma matriz que é divina. Então não importa a maneira como você chegou, não importa ainda as disfunções que você precisa vencer, não importa. O que importa é você entender o poder do corpo e se sujeitar à cabeça, para que a sua raiz seja firmada na rocha, para que vindo o vento e as tempestades não seja o velho homem que toma o ambiente onde Deus te colocou, mas sim a noiva. Vocês estão entendendo? Então, para gerarmos casamentos saudáveis, líderes saudáveis, precisamos ministrar essas verdades. Eu tenho formação terapêutica, estou fazendo mais uma conclusão. Porque Deus disse para mim, filha, aonde você vai entrar como profeta, você vai entrar como terapeuta. E todas as vezes que eu estou lá estudando, eu entro no gozo do Senhor, por ter me dado uma comunidade, há 20 anos atrás, me fazendo acreditar nas verdades que eu vivo hoje. Era muito alto e absurdo para mim acreditar. Eu só queria ser amado, eu podia ser uma família. E os meus filhos falavam assim, não, você não está entendendo. Muita gente vai sentar na sua mesa. Porque Deus vai fazer uma cura em você, Andréia. E muitos vão querer beber desse rio que jorra com libertação e cura. Jesus escolheu você para viver isso. Jesus te escolheu para ser um agente de bênção. Jesus escolheu você para ser luz, não importa a crise que você está enfrentando, o conflito. Ei, olha para a rocha. Ei, firma seus olhos para as coisas que vêm do alto. Olha as ideologias que estão sendo edificadas aí. Não olhe mais para cima. Vocês viram, eu coloquei lá no grupo, o pastor Júnior colocou lá. Quem viu, levanta a mão. O filho de um time de futebol liberou e está tendo liberdade hoje para expandir a sua teologia espiritual. E você? Que tipo de teologia, que tipo de estilo de vida você está exercendo no meio que Deus colocou? Lembrem-se disso. Jesus não nos chamou para ser Deus. Lembre-se disso. Aguentar tudo, suportar tudo. Jesus nos chamou para sermos seres equilibrados, saudáveis. Lembra Paulo? Para quê, Johnny? Para quando estiver uma situação diante de mim, o mal que eu sei que não deveria fazer, eu não faço mais. Porque ele fala, o mal que eu não deveria fazer, quando eu vejo, eu fiz, já fiz. Mas olha o privilégio, hoje temos um Espírito dentro. Então, quando a aparência do mal chegar, quando nossos pés estiverem indo para esses caminhos, o Espírito diz, filho, faz a conta, você faz a conta. Vontade de fazer coisa errada, vontade de falar mal do irmão, vontade de ferir alguém que eu não posso ferir Deus. Eu não sou essa pessoa, não. Na matriz eu sou bondosa, na matriz eu sou um homem de reino, eu sou equilibrado. Habita em mim os frutos do Espírito. E para isso que Deus me levantou, aquieta-te. A melhor oração sobre a sua própria vida, só quem pode fazer é você. Glória a Deus, aleluia. Só quem pode fazer é você. Aleluia. Só quem pode fazer é você. Porque só você sabe o lugar que você está sangrando. Por mais que você expresse, por mais que você peça ajuda, e é bom, é necessário, porque nós não fomos chamados para andar sozinhos. Para vocês entenderem, né? A oração mais eficaz, quem pode fazer sobre você mesmo, é você. E eu quero profetizar Espírito Santo, até para você que está me ouvindo aí no canal. Hoje, através dessas verdades, através desse alinhamento, você vai tirar a sua vida da mão do outro. O outro não tem poder assim para te governar, para te deixar nesse estado
medo, de prisão, de culpa, não. Aquele que te elegeu em Deus te abraça, te acolhe para te libertar, para te curar, para que assim o inimigo não possa mais te paralisar. Porque o inimigo, através da mentira, nos acusa, nos oprime e nos tira do corpo. E aí nós nos vemos vulneráveis para o ataque do mal. E aí nos vemos às vezes sem força, mas hoje, em nome de Jesus, a cruz, a verdade desse versículo, se você entender que você é